Leitura da Bíblia do dia 1º de outubro. O livro do profeta Isaías, capítulos 63, 64 e 65, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés, e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Capítulo 64.
Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos. Todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência,
e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de tudo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também,
tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional,
à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Provérbios 24, versículos 13 e 14. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança.